Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda principais desafios e experiências de Inside Sales. Meu nome é Rafael Alexandre, sou apresentador e partner aqui na Inside. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube e do Spotify, inscreve, ativa os sininhos, tudo que tem direito lá, porque a gente está trazendo toda quinta-feira novos especialistas de mercado. Então lembra aí, quinta-feira às 5 da tarde, 17 horas, a gente tem um novo episódio no ar. E hoje eu estou super feliz em receber Rafael Farinazzo, que é Head de Produto na Único IDTech, e Marcel Almeida, CEO e cofundador da PM3. E a gente vai falar de um tema bastante pouco abordado, mas que causa bastante dor de cabeça, principalmente nas empresas de software, né, e de tecnologia que a gente está mais habituado aí, que são os conflitos entre a área de vendas, né, o meu lado aqui da conversa, e a área de produto. Então, eu estou bem feliz em trazer vocês, pessoal, para a gente trocar essa ideia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Prazer, Obrigado, Rafael. Rafa. Bom, prazer estar aqui. Tenho trabalhado com produto aí mais de 10 anos já estou perdendo as contas. Já trabalhei com o Rafa, né? Trabalhamos juntos ali, foi super bacana. E legal estar aqui, cara. Minha primeira participação num podcast de vendas, né? Então espero que agrade o pessoal. Quanto mais polêmico for, melhor, tá, Farinazzo? Fica bem à vontade. Maravilha. Mas obrigado por aceitar o convite. Marcel, seja muito bem-vindo também, cara. A gente acabou se conhecendo pelo Farinazzo, mas um prazer te ter aqui também. Não, um prazer estar aqui também. É meu primeiro participando de vendas e vai ser legal isso, né? Porque, de fato, é um assunto pouco abordado, mas a gente sabe dos conflitos que acontecem, então é legal de tentar ajudar a mitigar esses possíveis problemas aí. Vamos ver se a gente consegue aclarar um pouquinho a mente aí, principalmente do povo de vendas, né? A gente tem muitos ouvintes aí da área de Inside Sales que acabam não entendendo muitas vezes a realidade de produto. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouco mais dessa visão de produto também. Mas, pessoal, vou pedir para que vocês se apresentem, então, para quem ainda não conhece o Rafael Farinazzo e o Marcel Almeida aí, quem são vocês? Pode começar, Farina, pode seguir. Posso começar? Bom, eu sou o Farinazzo, eu trabalho, como eu falei, com produto ali, acho que desde 2010, quando eu empreendi pela primeira vez. De formação, eu sou de marketing, também é uma área que costuma brigar com vendas, né? Então, eu fui para outra área que foi brigar com vendas. Mas, curiosamente, eu adoro o time de vendas, assim, eu gosto, acho que sempre é o time que tem mais energia na casa, né? E é isso, comecei a empreender em 2010, aí depois trabalhei um tempo em agência digital, já trabalhando mais perto de tech do que de redação, que é onde eu estava. Aí fui para as startups, né? Passei pela RD Station, Involve, SharePay, que depois foi adquirida, e hoje estou na Único, à frente do Único People, que é um software focado em RH, né? O Único tem um portfólio de produtos todos ligados à identidade digital, por isso que a gente se chama de ID Tech. E uma das partes da identidade digital está ligada à sua identidade de trabalho, né? Toda a parte que, enfim, sua admissão e toda a sua relação com o seu RH sempre tem bastante trânsito de documento, comprovação de que você é você mesmo, e a gente atua para desburocratizar essa parte aí. E é isso, prazer estar aqui. Atuei na comunidade também, acho que vale falar que agora que eu estou um pouco mais distante, mas fui um dos organizadores do Product Camp junto com o Marcel por alguns anos, fui um dos instrutores da PM3 também, em vários cursos ali, tem alguma aula minha, estou sempre participando de podcasts, lives, gosto de estar bastante envolvido nisso, então gosto de me manter acessível, então sempre que precisarem podem falar comigo, eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo. Galera do podcast aí, dá para ver pelos microfones, né? É verdade. Boa, eu sou o Marcel Almeida, sou um dos fundadores e CEO da PM3. Já trabalhei como Product Manager em várias empresas. A primeira vez formal como Product Manager foi no Easy Taxi, antes do Uber. Não tinha nem Uber no Brasil, então tem tempo já. E aí eu atuei também na área de produto no Nubank, na Cato, na Intuit, que é uma empresa global que tinha uma operação no Brasil. Uhum. Viva Real também ali, até a fusão com o Zap, que depois a OLX comprou. Então, sempre trabalhando na área de produto e algumas vezes em produtos B2B, que inclusive, né, tem muita, obviamente, conexão com vendas, e também produtos B2C. Então, acho que vai dar para a gente conversar bastante. E claro, assim como o Farinazzo também sou bastante acessível, eu acho que eu demoro mais que ele para responder, caso você que esteja ouvindo me procure. Mas você pode ir ali conversar e, tô com uma situação aqui difícil com a área de produto, como é que eu faço, como eu posso lidar? Também estou sempre disponível.
Boa, show de bola. No final eu vou deixar aí um espaço para vocês abrirem o contato de vocês pro pessoal, então o pessoal vai ter que ficar até o final do podcast aí para saber onde contatá-los. Mas Marcel e Farinazo, vamos começar então, pessoal, com o básico, tá? Até porque assim, a nossa audiência e eu, obviamente, a gente não entende muito da área de vocês, tá? Inclusive, é uma área super complexa que a cada vez mais tem, né, siglas e PM, Uhum. PO e Product Manager e Product não sei lá o quê. Então, assim, realmente é um negócio complicado para quem é de fora. Conta um pouquinho para a gente começar o papo. O que que é a área de produto numa empresa, né? Não só de tecnologia, mas o que que é essa área de produto e quais são as suas responsabilidades principais? Marina, vou tentar dar um resuminho aqui. Essa definição do que é a área de produto, que é o gestor de produto, né, ou o product manager também, é, varia um pouco, mas no final das contas dá para resumir da seguinte maneira: o product manager ele é a cola entre a área de negócios e a parte de tecnologia. Então ele tem que entender a necessidade do mercado, a necessidade dos clientes e ao mesmo tempo encontrar oportunidades no mercado e falar assim, nossa, tem isso aqui de oportunidade, deixa eu falar com a galera de tecnologia e ver o que a gente pode fazer com tecnologia, priorizar todas essas mil possibilidades, porque sempre vai ter, e aí ele vai tocando ali o dia a dia, vendo essas oportunidades e tentando. Então ele é uma pessoa que ele tem que entender de negócio, ele tem que entender de tecnologia, não precisa saber programar, não é isso, mas é entender como funciona. E aí, obviamente, no meio disso tudo, né, dessa super simplificada que eu coloquei, tem mil processos, mil maneiras de trabalhar, mil complexidades, mas no final das contas, ele é essa pessoa, ele procura resultado, ele tem que entregar resultado para o cliente, naturalmente, pro negócio. Legal. E você falou um pouco de responsabilidades também do cargo. Acho que tem duas grandes ali, que internamente a gente chama bastante de discovery e delivery, mas na prática é descobrir o que vale a pena ser construído, né, e construir aquilo que vale a pena e só aquilo e não mais, né? Então é um papel que envolve bastante gestão de recursos também. A gente precisa saber quantas pessoas tem no time, em quanto tempo a gente consegue fazer isso, recursos não só de pessoas, mas recursos, sei lá, de nuvem, enfim, quanto que a gente vai gastar para fazer isso, parcerias com APIs, com outros serviços, né? E envolve colocar esses recursos para gerarem algum retorno de negócio para a empresa, né? Muitas vezes esse retorno de negócio não é tão direto, é um pouco intangível, um pouco indireto, digamos assim, mas é isso. E além de recursos, uma outra coisa que envolve bastante o trabalho da gestão de produto é a gestão de riscos, né? Que é uma coisa que não parece, mas assim, qualquer ideia que a gente tenha, né? O Marty Kagan, que é um dos maiores autores de produto, fala que tem 4 riscos, né? O de valor, as pessoas podem não ver valor naquilo, não querer usar. O de usabilidade, ou seja, elas podem até ver valor, mas não saber como usa. O de factibilidade, que é a gente pode não saber construir, ou isso pode não ser possível de ser construído. E o de viabilidade, que é pode não haver um negócio em torno dessa ideia, né? Pode ser que a gente não consiga monetizá-la, pode ser que a gente não consiga ter retorno com ela. E esses 4 riscos, eles vão estar inerentes a qualquer ideia de produto, venha ela da própria cabeça da pessoa de produto, da pessoa de vendas, da pessoa de marketing, do cliente. Então, essa gestão de recursos, essa gestão de riscos vão estar sempre no dia a dia nosso aí de produto. Eu Show acho de que bola. vale também dar só um contexto que, assim, essa profissão, ela não é nova originalmente, ela vem do mercado Uhum. tradicional, né? Então, por exemplo, o leite em pó que a gente compra no supermercado, vamos supor, ele tem um gerente de produto. Só que, claro, é um gerente de produto muito diferente, porque você fabrica o leite em pó, você faz uma quantidade enorme, você entrega no supermercado, você se preocupa com a logística e tal, mas é um gerente de produto. Só que aí, com a tecnologia, com as empresas de tecnologia, o avanço disso tudo, tem agora o gerente de produto de tecnologia, que os processos mudam, mas essa raiz, esse core, que é como o Farenaso trouxe, dos riscos, de pensar no negócio, de pensar no cliente, ele continua existindo também. O que muda é mais o modelo de trabalho e o processo, que é muito mais veloz, dado que a gente está falando de software. Show. E, Farinado, você estava falando das responsabilidades, né? E o Marcelo até pontuou ali que a importância do entendimento de negócio, né, e de produto, flutuar entre essas duas áreas. Qual que é a diferença, né? Tô trazendo umas perguntas mais básicas aqui, até para a gente nivelar o papo, mas qual que é a real diferença dos desenvolvedores, por exemplo, para essa figura, né, de gestor de produto ou product owner aí? Porque eu acho que para quem é de fora, às vezes parece meio que uma coisa parecida, né? No sentido de levantar, mapear, mas quem vai executa é o desenvolvedor ou não, é os dois. Como é que existe essa organização hoje? Primeiro que, por incrível que pareça, é raro
o desenvolvedor ter noção de negócio. Os melhores têm, né? Geralmente os que têm são promovidos, alguns até migram para produto, né? Mas é raro. Eu gosto quando tem, é super legal que tenha pelo menos um desenvolvedor no time que tenha noção de negócio, mas isso é muito raro. Geralmente a especialidade desse time é em realmente, uma vez entendido o requisito, entendido o que precisa ser construído, desenhar a solução técnica, desenhar a arquitetura e depois escrever o código para implementar. Mas, claro, tem exceções. É que geralmente acho que poderia até ter a pergunta assim, mas se todos os desenvolvedores entendessem de negócio, precisaria de gerente de produto? Eu ainda acho que precisa da figura de alguém para liderar, né, para separar as coisas, né? Exatamente. Porque escrever código dá muito trabalho, né? E fazer produto também dá muito trabalho. Você achar que uma pessoa só vai fazer as duas coisas, essa pessoa, em vez de 40 horas por semana, vai trabalhar 80. Né? Entendi. Ô Marcel, e agora puxando aí para ti, quais são, por que, né? Assim, hoje que para a gente entrar no tema, por que é tão falha essa comunicação das áreas de negócio, não só vendas, mas marketing, vendas, atendimento com produto? Qual que é o grande desafio, qual que é a grande barreira que a gente encontra aí? Boa. Eu acho que tem vários fatores, Farina, me ajuda nessa, que essa não é uma resposta fácil, mas alguns dos fatores dá para pegar no seguinte: durante muitos e muitos anos, as empresas sempre enxergaram a área de TI, né? Se usava a área de TI, ou então às vezes até a área de informática, né? Que basicamente era uma área que antigamente, principalmente, só recebia demanda e esses engenheiros executavam, né? Só que agora, com tanta possibilidade com a tecnologia, precisa dessa pessoa no meio para fazer a priorizada, para dar aquela priorização. Putz, será que todas essas demandas de vendas faz sentido? Ou faz sentido eu fazer o que o cliente está pedindo? Ou essa outra oportunidade que eu descobri aqui, qual será que eu devo priorizar? E aí é onde geralmente falha, ou é o gerente de produto que não conseguiu falar para a área de vendas: olha, vendas, eu ouvi o que você trouxe, eu coloquei junto essas outras possibilidades e eu acho que essa outra possibilidade vai dar mais resultado. Às vezes falta um pouco de paciência do gerente de produto também. Por outro lado, eu também acho que a área de vendas, às vezes, não quer entender como funciona. Não quer ter a empatia de ver, olha só o que essa pessoa está olhando. Ela está olhando tanta coisa ao mesmo tempo. Não é só o que eu estou pedindo, tem 1000 outras coisas. Ou entender o processo, entender o que ele está estudando. Chegar e falar com o gerente de produto: me conta, qual foi a última descoberta, ou discovery, mais comum falado, que você fez com os usuários? O que eles comentaram? Me manda um estudo que você fez para eu aprender e estar na mesma sintonia. Muitas vezes a área de vendas chega com demanda que acabou de sair de uma reunião e fala: o cliente pediu isso, faz aí. Mas aí eles têm conforme a gente vai ganhando conhecimento na área de produto, o que a gente aprende? Que se a gente só faz o que os clientes estão pedindo, a gente vai ter um produto que é um Frankenstein, que não faz nada bem e todo mundo fica confuso. Então, você precisa também ter um planejamento que tem muito a ver com essa mitigação de risco que o Farinaso falou, é que antes de eu priorizar algo, eu, como gerente de produto, tenho que pensar: isso vai fazer sentido no futuro? Vai fazer sentido daqui a 5 anos? Está dentro da visão do produto? Está dentro da nossa estratégia? Ou é algo só curto prazo, que vai dar uma receitazinha agora? Será que... E aí vai ter momentos que a empresa tem que priorizar algo super curto prazo, mas muitas vezes o produto está pensando no longo. Então, descasa, né? O vendedor quer bater a meta e vender ali, enquanto o gerente de produto ele está pensando nos próximos 2, 3, 5 anos. Então, começa a descasar por aí. Farina, me dá uma ajuda aí, o que mais que você... Eu vou trazer um exemplo, tá? Eu tinha acabado de chegar numa empresa, B2B também, né? Para liderar um produto, e aí eu fui participar de um offsite com um time de vendas, né? A líder de vendas pediu: você pode passar lá, dar uma palavrinha para todo mundo te conhecer e tudo mais, né? E eu já sabia mais ou menos quais iam ser minhas primeiras ações ali naquele produto, que o produto estava sem visão, sem estratégia, enfim, estava vivendo um dia após o outro, né? Um quarter após o outro, digamos assim. Né? E aí, na hora, eu falando com o time, eu falei para eles: olha, a gente quer refazer toda a visão, entender o que vai ser o produto lá daqui a 5 anos, como é que a gente vai chegar lá, as grandes apostas que a gente tem e tudo mais, tudo mais. E aí um vendedor levantou a mão, educadamente, mas super sincero, e falou: olha, muito legal isso, mas eu não consigo dizer isso para o meu cliente e fechar uma venda essa semana. O cliente não compra visão, o cliente não compra estratégia, o cliente não compra, nossa, não, daqui a 5 anos o produto vai ter isso. Ele falou: se eu falar isso, meu cliente o prospect vai falar: beleza, daqui a 5 anos então você me liga que eu compro, né? Então acho que tem essa diferença, assim, tipo, eu cheguei um pouco mais idealista ali, né? Mas no fim das contas,
acho que foi legal, porque ao longo do tempo, o time de vendas viu essa diferença de que, quando a gente passou a ter uma visão clara para onde a gente está indo, quando a gente passou a entender quais eram as apostas que a gente ia fazer, e principalmente as que a gente não ia fazer, primeiro que eles conseguiram dar feedbacks mais direcionados ao que fazia sentido para o produto, né? E conseguiram até, em alguns casos, os mesmos argumentos que produto deu para vendas, nesse caso, né? De que, assim, por que a gente não vai para esse caminho? Muitas vezes eles usavam conversando com o prospect. O prospect falava, mas não faz isso. Fala, cara, não faz isso porque, ó, tem esse risco, isso aqui não é tão legal. Se eu fizer isso que você tá me pedindo, não vai resolver o teu problema por causa desse ponto aqui, né? Então, foi legal ver que, enfim, ao longo do tempo, o discurso de vendas foi ficando mais forte também, quando chegava um pedido de um prospect, que muitas vezes o prospect está só pedindo, ele nem vai usar aquele negócio, ele acha, só porque um concorrente falou que tem, ele fala que, vocês não têm esse aqui? Né? Não, não temos. Uma pergunta que a gente sempre recomenda é o porquê, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela precisa daquilo, né? Então, quando você faz o prospect ali refletir, ele... na verdade eu não sei, talvez eu não precise, né? Então... É que tá na outra proposta que eu recebi, e aí eu queria saber se vocês fazem também. Ou nem tá, ou às vezes era só por curiosidade mesmo, mas não é Também. relevante, né? Mas o que vocês trouxeram, gente, eu acho que é um grande desafio mesmo, porque olhando pela perspectiva de vendas, geralmente o que pega mais são os problemas mesmo do software, né? Então, a gente tem todo o storytelling que a gente cria em cima do produto, né? De geração de valor. Então, eu acho que, né, nesse sentido de ferramentas que faltam também para alguns segmentos específicos ou perfis de clientes e tal, mas eu acho que o que pega muito é quando a gente tem um problema no software, né? Que o time de produto precisa corrigir. Só que é um problema que também não é de fácil correção, né? E aí tem um lado da execução ali que envolve a questão técnica que o time de vendas não domina, e para o time de vendas é muito simples, né? Põe a galera para trabalhar lá, virar umas noites e resolve o negócio. Só que o time que está ali na operação do produto entende realmente a complexidade daquilo, que é um negócio que não se resolve em um mês, mas se resolve em um ano, sei lá. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Apagar incêndio versus, digamos, resolver coisas novas, né? Trazer novidades. É isso que o gerente de produto tem que fazer muito no dia a dia, porque quem dera fosse só construir coisa nova. Porque eles têm que construir e manter. E uma das coisas que eles têm que sempre se perguntar na gestão de produto é: isso que eu vou construir vai dar trabalho de dar manutenção? Porque dependendo de como for feito a integração, o código e tal, às vezes vai dar muito trabalho e às vezes nem compensa. Mas às vezes a área de produto compra e vai criar um débito técnico, né? O famoso débito técnico que tem que ficar ali dando manutenção. Então, essa pessoa está sempre balanceando isso. O que eu recomendo para melhorar essa falha de comunicação, né? Mitigar essa falha? É o vendedor chegar na área de produto, no head, no gerente de produto, no PM, e falar: olha, eu quero me aproximar, não vou ficar pedindo, não fica pedindo, não no começo, pelo menos. Deixa eu me aproximar, deixa eu participar das entrevistas com usuários, me mostra teu racional de por que você priorizou desse jeito, me mostra o racional do roadmap, me conta por que é tão difícil resolver. Acho que essa aproximação vai ser muito legal. O que provavelmente um bom PM vai fazer? Ele vai te ensinar, te mostrar tudo, e ele vai se tocar e falar: nossa, posso mostrar para mais pessoas da área de vendas daqui da empresa, para todo mundo saber ao mesmo tempo. Que é parecido com o alinhamento que o Farinaso trouxe, só que pode partir da área de vendas. Acho que deixa eu estar próximo para eu entender e eu aprender muito mais do que eu pedir coisa e tal. Não, porque quando você entender um pouquinho mais da complexidade da coisa, você vai falar: meu Deus, realmente prometer. Aí você vai se tocar que dizer data para o cliente muitas vezes é difícil, porque... E outra, assim, muitas vezes não é culpa do PM, às vezes tem um software legado que foi feito 5 anos atrás, os engenheiros nem estão mais na empresa, e aí é difícil corrigir, é difícil melhorar. Sim, Então, os novos engenheiros têm que levar um tempo para aprender. Então, tem muita complexidade mesmo, dependendo da situação. Envolvida, né? Por outro lado, cara, o que eu incentivo sempre o pessoal do meu time de produto a fazer é participar das calls de vendas, tá? Então, para o gerente de produto, é uma das fontes mais legais, assim, porque você vê mais do... É diferente do vendedor
participar da call e depois te contar como é que foi, né? Quando você está ali, você vê a pergunta do cliente, do prospect, enfim, a dúvida, da onde que vem, em que momento que ele fez aquela pergunta, em que tom que ele fez, se foi um tom assim de curiosidade, e vocês fazem isso aqui, né? Ou se foi, não, pô, eu preciso muito disso aqui porque meu processo é esse, né? Eu incentivo bastante que participe e que, inclusive, combine com o vendedor, se possível, de poder fazer perguntas, né? Geralmente num tempo assim, no final posso fazer algumas perguntas e tal, beleza? Porque às vezes no meio pode atrapalhar um pitch ali, pode atrapalhar um racional, né? Mas eu gosto também de chegar no final e fazer perguntas, às vezes voltar, falar, pô, você, ali no meio você falou que isso aqui era super importante, você consegue me descrever um pouco melhor o teu processo e como que o software poderia te ajudar nisso? Porque muitas vezes tem ali uma fonte de informações super rica, né? E a gente, por estar trabalhando com produto, acaba tendo a técnica de saber o que perguntar, o que vale a pena perguntar e o que não vale. Né? E até passar essa técnica para vendas e outra, nem é a responsabilidade de vocês. Né? Então, acho que é mais fácil a gente participar de algumas calls mesmo. Legal. E, pessoal, agora a pergunta para os dois aí. Muitos falam sobre SLA de marketing e vendas, né? Que o Farinato fez a brincadeira ali, confundindo de verdade, né? De que marketing briga com vendas também. E isso é um tema super, né, recorrente aqui na Inside. A gente já tem aula na Academy e provavelmente vamos fazer um podcast sobre isso em breve também. Mas o meu ponto o que seria interessante, então, da gente determinar no SLA de produto em vendas, né? Qual que seria esse SLA? Quais são as rotinas que vocês recomendam? O que é responsabilidade de cada área nesse sentido? Acho que a responsabilidade de produto é ter um roadmap que seja que as pessoas consigam entender, né? Então não é só colocar o nome do que vai ser feito, mas explicar um pouco melhor o que é aquilo. Né? Junto com esse roadmap, né, com grandes poderes, tem que vir a grande responsabilidade do time de vendas de não vender o que está no roadmap se não for permitido ainda. Né? Porque, assim, o roadmap de produto dos mais contemporâneos, vamos dizer assim, ele vai ter 3 colunas, que a gente chama de Now, Next e Later. É o que a gente está fazendo agora, o que a gente vai fazer logo depois e o que a gente pretende fazer um dia. Né? O que está em now, geralmente você até pode começar a falar para o cliente, para o prospect, se tiver na boca do gol. O que está em next later, geralmente o discurso é assim, não, isso é uma coisa que a gente considera super bacana para fazer no futuro, está nas nossas conversas, mas a gente ainda não começou nada nesse sentido. Né? Então, acho que esse acordo vem junto, assim, fala, eu posso te dar visibilidade do que vem por aí, até para que tu me diga quando tu tem essa visibilidade, fala assim, cara, eu não tô vendo aí um item super importante que aparece em todas as minhas calls. Por que esse item não tá aí? Né? Então, essa responsabilidade a gente tem que dar, a gente tem que dar contexto, dizer para onde a gente vai, o que é importante, mas tem que vir de volta aquele compromissozinho de falar assim, pô, não vai vender esse negócio antes de eu saber se eu realmente vou fazer ou como eu vou fazer, né? Cara, isso daí é difícil, tá, Farinazo? Porque quando a gente pega no mundo de vendas aqui, o que mais tem são os exageros, né? Que a gente brinca que, óbvio, tem que ser, obviamente, super honesto com o cliente sempre, mas, cara, o time de vendas sempre dá uma exagerada saudável em algumas coisas, né? E que às vezes também é o famoso assim, a empresa tem 100 clientes ativos, ele vai falar, tem uns 150, entendeu? Que é aquela coisa, não vai me dar muita coisa no pitch, mas gera mais valor. E eu vejo que em produto isso é muito feito, né? Então, realmente, assim, eu acho que tem que ter um cuidado maior do lado de vendas, de até na história de contar aquela ferramenta. Muitas vezes a ferramenta faz algo muito específico e aí a forma como o vendedor, né, vai lá e conta a história acaba parecendo que ela faz muito mais e ela ainda não faz aquilo. Então, acho que tem que ser um pouco mais técnico, talvez específico, e realmente ser mais direto e honesto, né? Não precisa falar, obviamente, o lado ruim ali, não precisa descorrer, mas só falar que não tem ainda e já puxar outro assunto. Né? Exato. Assim. E tem uma maneira que eu acho interessante, que alguns bons vendedores já fizeram comigo, que era assim, ele falava para o cliente, olha, a gente está avaliando fazer isso no futuro breve, mas deixa eu te colocar em contato com a nossa área de tecnologia, que aí você pode, eles vão ter perguntas para você, claro, já tinha alinhado, o que que o vendedor fez? Ele alinhou comigo, ó, Marcel, tem um cliente que tá querendo essas coisas, eu sei que tá no roadmap, eu sei que vocês vão querer fazer, querem estudar, bate um papo com ele, porque aí, para produto é sensacional, porque serve de discovery para eu entender a dor do cliente, para eu entender o que ele precisa. De repente, às vezes, ele nem é o público-alvo do que eu estava pensando, eu estava errado, aí me ajuda a acertar quando for construir algo. E, ao mesmo tempo, o cliente vai adorar, porque ele vai falar, pô, os caras estão me ouvindo. Olha que incrível, eu sou escutado. E aí, daqui a 6 meses ou até um ano,
quando sair a feature nova, ele vai falar, olha, eles me ouviram, fizeram, tô aqui usando, empresa incrível. Então, esse incentivo é importante. E aí você começa a diminuir cada vez mais os silos entre as áreas, sabe? Porque, naturalmente, né, vendas tem um incentivo de curto prazo, o produto tem de médio e longo, mas dá para se unir e fazer coisas bem interessantes que dão bons resultados como essa. Cara, e é o que eu sempre falo, assim, muitos profissionais de vendas olham as objeções e os problemas como algo ruim, na verdade é ótimo, porque quer dizer que o cliente está interessado, ele está engajado no processo. Então, o segredo é sempre que você tenha ali uma objeção de uma ferramenta que ainda não foi desenvolvida, é o que o Marcelo falou, né? Você trazer uma oportunidade. Poxa, então vamos aproveitar esse momento que a gente já está em backlog aqui pensando nessa solução e a gente pode contribuir juntos aí, vocês trazendo lá de vocês, a gente dá um feedback mais técnico do que a gente já tem pensado. E isso acaba aproximando um cliente. Óbvio que vai depender, né, se é da operação, da complexidade da venda, do volume, mas eu acho que tem isso e outras questões também. As perguntas de investigação, elas são muito pouco exploradas na maioria das vendas ainda, né, gente? É o que a gente falou anteriormente. A maioria dos casos nem precisa daquela ferramenta ou não precisa tanto como imagina. E a gente não explora isso, né? E às vezes uma call com alguém de CS, do time de atendimento, alguém de produto mais técnica, pode já matar um monte de dúvida ali e já falar, meu, show de bola, isso é mais do que o suficiente para resolver o meu problema, né? E como é que, cara, aqui tem uma pergunta mais ampla que vai ser engraçado, quero ver o que vocês vão responder, que é sobre a cabeça de vocês, cara. Como é que funciona a cabeça de um produteiro? Porque, assim, a cabeça de vendas é muito, cara, é muito meta, entendeu? É muito simples, tem uma meta e tem que bater aquela meta. Então, tudo que você falar para uma pessoa de vendas vai ajudar ela a bater a meta, ela vai ficar feliz, entendeu? E a meta gera mais comissão, então é muito simples, assim, o negócio está totalmente conectado, entendeu? Agora, como é que funciona a cabeça de alguém de produto? Como é que eu ajudo alguém de produto? Meu Deus, eu não sei nem se eu sei responder essa pergunta. Eu vou começar aqui porque eu tenho uma meia resposta, Farina. Aí talvez tu consiga Vamos lá. argumentar melhor. Em muitas situações, em muitas, tá? A pessoa de produto não vai estar sendo medida corretamente. Primeiro, a maioria das pessoas de produto não são mensuradas. Diferente de vendas, que você está vendo a mensuração, resultado e tal, não tem isso em produto. Então você não sabe por números e metas se a pessoa está indo bem ou mal. Tá? Mas você tem OKR, proxies. né? Isso tem falar. OKR, mas o OKR nem sempre é bem definido também. É mais o Exato. entregável ali, né? Tipo, entregar tal task, assim, né? Você tem proxies, que é esse OKR, Uhum. ou a meta do time, só que aí não é só o PM, é o time. Aí você tem os ciclos de feedback do PM e tal. Tem vários proxies para saber se a pessoa está indo bem ou mal. Mas, no geral, mesmo quando ele está sendo mensurado de maneira correta, ou com vários desses proxies, dificilmente é algo de curto prazo. Uhum. Geralmente é algo de longo. Às vezes médio, tá? A maioria das vezes médio prazo. Então, quando eu falo médio, estou falando aqui de 3 a 9 meses. Então, aliás, 3 eu acho que é até curto para produto, tá? Falando aqui de 6 a 12 meses é o médio prazo de produto. Então, é um pouco difícil você conseguir entrar. Agora, uma maneira boa que você pode tentar, o vendedor pode falar com o produto é assim, chega com o produteiro e fala, olha, quais são seus KPIs? Quais são as métricas que você está olhando? Que métrica você está preocupado no dia a dia? Vai ter caso que a pessoa vai falar, eu não sei, eu estou tentando entender ainda qual é essa métrica, dependendo do produto. Principalmente produto interno, de back-office, né, de atendimento e tal. Mas vai ter gente de produto que vai chegar, olha, eu olho essas métricas, olho esses KPIs, e aí o vendedor pode falar, nossa, eu consigo te ajudar nesse. Porque eu tenho clientes que usam isso aqui. Deixa eu te colocar em contato, enfim, começar a gerar sinergias. E vai mudar muito, muito, muito de pessoa para pessoa, por conta das coisas que o Marcel falou, né? Então, lembrando do meu histórico, assim, já tive squads em que, para mim, a coisa mais importante era fazer aquela parte do produto que estava sob minha responsabilidade ter alguma relevância, né? Porque quase ninguém usava, e os próprios vendedores, era ótimo, os vendedores do CS, ninguém nem me pedia feedback, não me dava feedback, não me pedia feature, nada, porque era um negócio pouco usado, mas o meu desafio era exatamente fazer aquele negócio ser usado. Né? Então, na verdade, era mais eu
buzinando ali na orelha de vendas, falando, cara, alguém fala disso aqui nas calls, né? E a galera, não, ninguém fala nada, obrigado. Então, às vezes, você está numa conquista ali de relevância, né? Às vezes você está numa conquista de otimizar alguma métrica, por exemplo, muito comum em PMs que trabalham com algum funil de alguma coisa, um funil de vendas, um funil de checkout, alguma coisa assim, e você precisa ficar otimizando aquele negócio o tempo todo, né? Enfim, vai ter de tudo. Às vezes você está num produto que tem um contexto com muitos stakeholders, né? E aí como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Ela está surtando porque ela tem reunião o dia inteiro com um monte de gente, né? Às vezes ela está com um time de engenharia muito júnior, ela também está surtando porque ela está tendo que o tempo todo pegar na mão ali do time de engenharia e falar, galera, pô, não era isso ainda, vamos lá, deixa eu escrever de novo aqui, vamos especificar melhor, vamos... Sabe, às vezes tem muito débito técnico, às vezes não tem nenhum, às vezes está achando product market fit. Então, cada pessoa de produto, inclusive, cada pessoa de produto performa melhor em cada um desses contextos, né? Uhum. E cada uma delas vai estar com a cabeça pirando por coisas diferentes. Então, na minha carreira mesmo, já passei por vários contextos. Eu lembrei de um contexto aqui que eu trabalhei, né, e era um produto B2B. Eu não vou falar, porque vai que o pessoal de vendas ouve, mas trabalhei num produto B2B. Não vou dizer qual, mas o que acontecia era o vendedor vinha para mim e falava: a gente não vendeu porque não tinha essa funcionalidade, e só por isso a gente não vendeu. Mas eu sei que tem situações que isso é verdade, mas eu sei também que tem situações que não é, que é muleta. E aí, o que acontece com a nossa cabeça de produto? Começa a criar um vício. Se às vezes é verdade, às vezes é muleta, a maioria das vezes eu vou achar que é muleta. É. Então, você, como vendedor, chegar para o produto e falar: eu não vendi porque não tinha feature tal que vocês não fizeram e não priorizam. Você não está ajudando em nada. Você tem Só que tá apontando o trazer. dedo. Você tem que trazer e mostrar, ó, o cliente quer isso, bate um papo, aí volta, bate um papo com o cliente. Eu fiz, ou então me passa as perguntas que você quer que eu faça para o cliente e eu te trago aqui, caso a pessoa esteja sem tempo, mas é começar a dar esse contexto, porque você só dizer, olha, não vendi, e, pô, você tá só jogando a culpa pro outro. Isso acontece muito, então tem a piadinha interna na área que, lá vem o vendedor pedir coisa e pode depois dizer que não conseguiu vender por isso. E que, às vezes, novo, às vezes verdade, às vezes mentira. E cria esse viés até quando você acaba fazendo a funcionalidade e ninguém usa, né? Aí é É, pior ainda, porque aí você começa a falar, pô, Sim. eu fiz um negócio e ninguém usou e a gente continua não vendendo e agora é outra funcionalidade que a gente não vende. Então acaba criando esse viés, eu acho que muito por conta de quando a relação não tá boa e não tá sincera, sabe? Porque aí não usa, aí a pessoa de produto vai querer jogar na cara, vai voltar, viu? Eu fiz o que eles falaram aqui, ninguém tá usando, sabe? Então, pô, isso não é uma relação sincera, não é uma relação de confiança. Acho que a relação de Uhum. confiança é ser aberto, né? Se um vendedor vira para mim e falar, você quer conversar com esse prospect, ele tá pedindo esse negócio, pode ser até que eu diga, olha, sendo bem sincero, no nosso roadmap isso não tá nem perto, não é uma coisa que a gente considera, mas deixa eu conversar. Porque vai que, de repente, nessa conversa, abre uma ideia que fala, pô, a gente deveria estar considerando isso aqui no roadmap. Mas eu gosto até de alinhar com o vendedor e falar, eu vou conversar, mas não quero te dar esperança com essa conversa, porque eu não acho que isso é para agora, sabe? Mas essa é a relação sincera que a gente tem que ter, sabe? Eu acho e que tem tem que ser outro. uma relação transparente, honesta e ganha-ganha, né, cara? Porque no final do dia são dois times querendo a mesma coisa, né? A meta de um depende do outro na prática. Exato. E essa união de transparência pode trazer insights para a área de produto, assim como para a área de engenharia, de software, de nossa, então, ao invés de eu fazer todo aquele negócio gigantesco que eu estava precisando fazer, posso fazer um negócio simples, que vai atender esse cliente e a gente vai aprender com esse cliente antes da gente fazer a versão completa para todos os clientes. Então, também, essa transparência pode servir de nutrição para surgir algo assim desse. Eu consigo trazer um case aqui, já que a empresa já foi vendida, não existe mais, né? Na Vai. época do SharePay, tinha uma dessas features, né? Que era a educação financeira. A gente chegava nos RHs com um produto financeiro e eles falavam, mas vocês têm alguma coisa de educação financeira para o colaborador? E a gente, não temos. Depois de muito tempo pedindo, a galera falou, não, eu queria mesmo era educação financeira, o mais importante para a gente falou, cara, quer saber? Vamos fazer um MVP. A gente gravou uma trilha de vídeos e conforme as respostas que as pessoas davam para um questionário, elas eram direcionadas para alguns desses vídeos, para algumas dessas trilhas, mas era muito simples. Era suficientemente simples para os vendedores poderem dizer, sim, a gente tem uma trilha de educação financeira, são vários vídeos e um questionário. E aí os RHs começaram a sorrir e falar, beleza, agora eu tenho interesse, né? E no fim das contas, não, assim, sendo bem sincero, não falaria isso na época, mas hoje eu posso falar. Aquilo não educava financeiramente ninguém, né? Mas era meio que um negócio para marcar um checkbox ali e dizer, não, a gente tem uma trilha de educação financeira.
Então, essa funcionalidade, apesar do uso dela ser super baixo, nunca me incomodou o uso dela ser baixo, porque era realmente para marcar uma caixinha e a gente poder ter aquele E argumento. o objetivo foi entregue, né? E o time de vendas ficou feliz e só aconteceu porque vocês chegaram a uma conclusão ali do que era necessário. E para essa, agora chegando já na solução, né, pessoal? O que vocês recomendam então? Como a gente melhora essa comunicação entre as áreas, né? E garante que tanto o time de produteiro seja menos cabeça dura, quanto o time de venda seja menos cabeça dura, né? No sentido de, cara, produto tem que entender vendas, tem que entender meta, tem que entender que realmente tem uma pressão, obviamente, ali, até para pagar o salário de todo mundo, né? Porque senão, inclusive do de produto, mas ao contrário também, o time de vendas tem que entender mais tecnicamente as complicações, tem que entender o que é viável e o que não é viável. E enfim, isso já está claro, mas qual é a melhor rotina, né? É uma reunião estruturada ou não? É uma proximidade até técnica, é o que vocês falaram de chamar a pessoa e se aproximar os gestores das áreas. O que realmente funciona com base na experiência de vocês? Olha, no meu caso, em algumas situações, o que os vendedores faziam? Toda vez que tinha um cliente meio chave que eles queriam fechar, e na época eles estavam indo em reunião presencial ainda, mas pode ser remoto Uhum. também, eles me chamavam para reunião, mais para eu ouvir. Ó, vem comigo para te ver o que o cliente pede, para te ver como é. Eu comecei aí. Naturalmente, o que eu comecei a fazer? Olha, eu vou entrevistar um usuário, que é um cliente já nosso que está usando uma funcionalidade beta. Quer ir lá ver? Ó, vou entrevistar um usuário que talvez vá usar a nova feature que vai sair daqui A a lei 6 da meses. Quer ir lá ver? reciprocidade, né? Você faz, a pessoa faz Exato. também. Exato. Aí a gente começou a ter essa transparência, ter essa união. Acho que se partir da gerência das áreas, melhor cenário, porque vira algo mais institucional, mas dá para partir dos pares, né? Do PM e do vendedor também pode partir desses dois, e eles podem servir de exemplo para os outros, ó, tá funcionando e tal. Eu acho que esse é o melhor caminho, tá? Porque, de fato, os incentivos vão ser um pouco diferentes, a gente sabe, mas no fim, mesmo que os incentivos sejam diferentes, o incentivo final fazer a empresa crescer, fazer a empresa prosperar, resolver a dor do cliente e faturar mais, né? Até para produto é isso. Então, no final, o Uhum. objetivo é o mesmo. Então, essa transparência faz sentido. Eu vejo dessa forma também. Acho que quem individualmente, a pessoa que quer ir além disso, né? A pessoa de vendas pode fazer lá um curso da PM3, se tiver apetite, a pessoa de produto pode fazer um curso de vendas também, se tiver apetite, mas não acho necessário, né? O que eu acho que pelo menos vale a pena é coisa que eu já vi funcionando, assim, cara, uma talk interna para o time de vendas, né? A gente fez na Involves uma para vendas, uma para CS depois, explicando, era uma horinha explicando, falando, nossa cabeça funciona assim, tem os 4 riscos, a gente sempre vai querer saber esses 4 riscos, a gente está sempre querendo saber o que a gente faz para não desperdiçar dinheiro da empresa, para fazer as apostas corretas e tudo mais. Acho que, voltando até a outra pergunta de como funciona a nossa cabeça funciona, eu preciso fazer as apostas corretas. Se eu fosse resumir muito bem a cabeça de produto, se a de vendas eu preciso bater a meta, o meu eu preciso tomar as melhores decisões, ou guiar o Uhum. meu time a tomar as melhores decisões. Então, entender isso, né, e essa diferença, acho que já ajuda bastante. Eu gosto de talks internas, eu gosto de conhecer, né, dos processos, sabe? Explicitar aqui, ó, Esses nossos toques processos são são esses, bons. os de Esses vocês. toques eu já tive bastante experiência também, e assim, empresas que eu trabalhei de participar de toques de produto. E é muito legal, cara, porque até para comemorar juntos os lançamentos, as grandes entregas ali, eu acho que isso gera um sentimento de união, né? É, Agora e você essas fala aí. talks, desculpa, essas talks servem também para a área de produto pegar e falar assim, olha, o nosso próximos 3 meses, o nosso foco é esse. Boa. E E aí, alinhar a expectativa, tipo, ó, cara, puta, não vai ter nada novo em 3 meses, então beleza. Então, essa hora é importante também para alinhar tudo. Vocês estão cara, falando também da Product Review, né? De uma cerimônia como uma Product isso, Review, uma é isso? cerimônia é Também. tipo a Product Tá. Review Isso, com um isso eu Q&A acho no essencial. final, cara, porque daí, meu, se tiver objeção, fala agora e todo mundo quebra o pau ali e, cara, saiu da reunião, tá todo mundo alinhado que esse é o plano e ponto, entendeu? Porque daí não Sim, tem como isso eu dizer acho depois, não essencial. comunicaram, entendeu? Isso aí. Com É. certeza, o que eu tinha me referido mais era talks, assim, às vezes um pouco técnicas mesmo, né? Por exemplo, uma De talk para o time de venda educação, sobre você como falou. funciona. Isso, mais focado em Sim, educação. Sim, sim. Agora, Product Review, a empresa que não está fazendo, está perdendo tempo, deveria começar hoje, assim, né? tem que ter, né, cara? Eu ia falar desse negócio de toque. Eu me aventurei a fazer um curso aqui de um dia, uma vez de HTML, JavaScript, CSS. Cara, eu acho que o toque é melhor mesmo, porque é o negócio para quem não é da área. Eu acho que vai mais assustar do que ajudar.
Tem que tomar cuidado com De isso daí, mas engenharia é ainda mais difícil, porque é difícil você encontrar pessoas de engenharia que tenham didática para ensinar. Não, Isso imagina, é bem complicado. só que eu acho que essa aproximação gera empatia. Por exemplo, eu até dando exemplo pessoal, a última empresa que eu trabalhei, eu vendia um software para PMs, né? PMs era um dos meus buyer personas, por exemplo, da empresa, né? E o CTO também. E, cara, eu tive contato com vários PMs, e só o fato de eu estudar, né, o dia a dia, essa questão que você falou de agenda, né? O PM é uma pessoa geralmente que tem muita reunião e muito one-on-one, né? Fala com gente interna, cliente, fala com diretoria, com líderes, então é uma pessoa que, é o que vocês falaram, tem que acertar muito bem na priorização, porque tem demanda de todo lado, precisa processar essa demanda e direcionar qual vai ser a prioridade ali da entrega. E só o fato de eu entender um pouco isso também facilitou muito. No meu caso, eu vendia, mas uma pessoa internamente ali de vendas também, a gente tem que ter um mínimo de empatia, de entender a rotina da pessoa e trocar ideia mesmo, né? De, cara, como é que é a tua rotina? Qual que é a tua dificuldade? Por exemplo, eu sei que eu estou te pedindo essas coisas, mas quais são as outras coisas que CS, que outras áreas estão te pedindo? E como isso também me ajuda, né? Talvez só essa empatia simples, né, cara, já deve ajudar demais a relação. Sim, e as cerimônias, viu? Eu insisto que, assim, essas cerimônias precisam rolar, sabe? Product review, essas coisas. Uma vez por mês, Parece um pouco. Fernando? Ou semanal? O que tu A indica? gente faz trimestral a Product Trimestral? Review, porque aí é basicamente, geralmente um pouco depois da virada do trimestre. A gente fala de como foram as entregas do último tri, os resultados, se a gente já tiver métrica para trazer, quantas pessoas já estão usando e tal, adoção, retenção, e um pouco do plano que a gente está colocando em marcha nesse trimestre. Pessoas de produto que são um pouco mais sêniores, um pouco mais espertas, geralmente já chegam na Product Review com tudo aprovado, né? Já chegam lá com assim, não, mas o que eu vou apresentar lá, pelo menos a liderança de vendas já viu, a liderança de CS já sabe e tal, então não vai ser tão polêmico, porque se você deixar para chegar na Product Review e tomar um monte de flechada ali, vai ficar mais difícil, né? Mas mesmo assim é importante ter o core no final, né? Assim, se a Com galera certeza, quiser fazer perguntas e com tal, isso é uma certeza. coisa que eu acho que seria legal. Com certeza. Mas é isso, apesar de parecer simples, tá? Implementar uma boa Product Review é muito difícil. Porque, às vezes, os times de negócios, marketing, vendas, clientes, etc., às vezes chegam na Product Review com a expectativa de ver um status report, né? Que é uma ferramenta de projeto, de andamento de projeto. Ou, às vezes, eles nem querem Product Review, eles querem status report, né? E isso, dificilmente, você vai arrancar de um time de produto, porque tem muita incerteza, né? Não é a engenharia de software não é como engenharia civil, não é como se construir uma ponte, sabe? A humanidade constrói ponte há 3.000 anos, 4.000 anos, cara. Todo mundo já sabe mais ou menos o básico de construir uma ponte. Software é coisa de 100 anos para cá, né? E popularizado então 30, 40 anos para cá. Né? Tem muita incerteza. É difícil você fazer muitas promessas e realmente dar um status e dar datas. Então, eu já participei de Product Review que a expectativa era status report. E era disfuncional, porque, por um lado, começou-se a criar né, a prática das pessoas de produto contarem coisas bonitas, falar, não, tá no prazo, não, tá bonito, tá indo bem, e você sabe que não tá indo, né? Então, Famoso eu vou te backlog deixar infinito. feliz, vou te deixar feliz agora para te deixar triste daqui a 3 meses. Oh, Né? mas dá um Então, frio na barriga, né, cara? Quando a gente vê aquelas apresentações assim, de empresa maior de este ano o backlog de produtos está aqui. Aí tem bonitinho assim, no Q1 sai tal coisa, no Q2 sai tal não tem coisa. como, cara. Aí tu fala, No Q1 você vai Jesus, tipo, descobrir tanta coisa que do Q4 já vai perder o sentido, sabe? O que você planejou Exato. para o Q4 não faz sentido. Eu nunca executei um roadmap, assim, desse jeito que você está falando, já tive alguns desses. Nunca sim. executei. Nunca executei. Você chega 2 quartos depois, um monte de coisa já caiu, já perdeu sentido. Aquilo que você achou que ia levar um quarter, você não resolveu em um quarter. E aí, você vai abandonar o problema ou você vai pegar mais um quarter para tentar resolver? Ó, Sabe? para quem quer alinhar a expectativa com o PM, é importante alinhar bem, tá? Não criem falsas expectativas, né, Exato, Marcelo? porque você alinha essa expectativa, ela pode mudar, como a Farina falou, em 2 semanas ou 4 semanas. É porque assim, a gente nem falou muito disso, mas o gerente de produto, como ele tem que mitigar tantos riscos, como o Farinazo trouxe lá no começo do episódio, ele faz o que para mitigar? Obviamente, discovery, conversa com os usuários, mas ele também faz muita experimentação com o software mesmo, que é a parte do discovery. Então, ele desenvolve, vou usar aqui o termo MVP, ele desenvolve alguns MVPs, algumas
features que estão inacabadas para testar, então ele faz muito teste. Às vezes ele faz teste, às vezes, que é uma tela, junto com a pessoa de UX Design, fazem uma tela, um protótipo, vão lá, testam com o usuário, e eles aprendem que aquele pedido, que às vezes até veio de vendas, não faz sentido, que na verdade é outra coisa. E eles vão ter que voltar atrás, replanejar o roadmap. Então é muito dinâmico. Então essa proximidade, esse alinhamento tem que ter uma certa recorrência, pode ser na Product Review, pode ser nessas talks também, nas duas coisas idealmente, mas eu acho que no dia a dia, sabe? Pô, deixa eu ir nessa reunião, deixa eu fazer esse teste junto, deixa eu acompanhar, deixa eu só assistir. Porque vai mudar. O gerente de produto, ele faz muita experimentação, muita descoberta, e aí muda o planejamento. Mas muda para o bem, né? Porque vai mudar para a gente tentar ser mais assertivo. É melhor do que deixar a mesma coisa estática e errar. E Às até vezes é para o bem comum, mas prejudica o vendedor que queria muito aquilo, né? Mas ao mesmo tempo é para o bem do vendedor e do cliente Da também, empresa. porque se parar para No médio pensar, prazo. cara, também mudam as prioridades. Aí vai que, por exemplo, naquele mês muda o mercado, muda uma questão assim mais macro, e aquela ferramenta já não passa a fazer mais sentido. Aí obviamente, o profissional de vendas vai reclamar igual, vai falar, não, agora tem que ter outra coisa. Então, assim, a gente fala muito aqui na Inside, a gente também atua com um projeto, né? Porque é consultoria, então a gente, cara, metodologia ágil, muito parecido com a lógica que vocês usam em produto. E a gente alinha muito expectativa sempre com o cliente, que, cara, a cada 15 dias as sprints são quinzenais justamente por isso, para que a gente tenha a cada 15 dias esse poder de flexibilizar, porque num projeto de 6 meses, cara, primeiro mês às vezes muda um monte de coisa. Então, essa dinâmica de ter flexibilidade para você ir direcionando, né, de acordo com o que vai acontecendo, eu acho que é um must-have hoje em dia, né? Não é meio que até hipocrisia achar que tudo vai seguir no plano bonitinho, porque não vai. Exato. Não vai. Mas assim, eu acho que a gente tem que incentivar os vendedores a cobrarem a área de produto, me explica por que foi despriorizado, me explica Isso, por que perfeito. mudou a Sim. ordem, Qual me que foi o explica por que a gente não vai... racional, né? Isso. Exato. Tem que pedir isso, e não a feature, tem que pedir o racional, porque aí você vai entender. E às vezes você vai poder colaborar. Olha, não é bem assim, é mais ou menos desse outro jeito. Aí que você começa a criar sinergias. Contestar mesmo, falar, não, cara, esse racional aí não está fazendo sentido, né? Acho que Exato. não é o que eu tenho visto, né? Porque o time de vendas está de frente para o mercado, cara. O primeiro contato da empresa com o mercado é o time de vendas. Então, às vezes, o racional, você pede o racional, o PM fala o racional, você fala, não, peraí, não é isso que eu estou vendo nas minhas calls. Até porque o papel do PM é construir o racional considerando o mercado. Então, se está desalinhado com o time de vendas, alguma coisa tem de errado, ou no time de vendas ou no time de produto. Pessoal, a gente está se caminhando para o final, mas eu tenho um último ponto que eu peço aqui, um lado mais egoísta do podcast, mas a galera gosta, porque, bom, vocês sabem que a gente, né, de consultoria adora ler, e eu imagino que vocês leiam bastante também, ou já leram, enfim, e queria umas indicações de livro de produto, até porque é meio fora, né, da nossa realidade aqui de a gente lê muita coisa de, enfim, vendas, marketing, business, né, aquisição. Queria um pouquinho um viés diferente aí de quais leituras valem a pena de produto e, por favor, uma coisa mais para leigos, né, só para alinhar bem a expectativa que eu entendo o que eu tô lendo, tá? Bom, eu vou indicar um bem eu considero para leigo, que é o Inspired, em português é Inspirado, que é o do Martin Kagan, que o Farinaz até citou. Super recomendo, mas eu já recomendo ler com a seguinte coisa. Ele pinta uma realidade muito difícil, que eu nunca vi em nenhuma empresa. Otimista, então, né? É muito otimista, é quase utópico, porém, o livro mostra claramente como a área de produto almeja trabalhar. Ela é mais uma inspiração mesmo de como a gente gostaria de trabalhar do que uma realidade. Mas eu acho que ali você vai conseguir, sabe, entrar na cabeça de um produteiro mesmo. Que legal. Acho que o livro do Joaquim Torres também, se não me engano, o título é Gestão de Produtos de Software, Como Aumentar as Probabilidades de Sucesso, alguma coisa assim. O autor é o Joaquim Torres, ele tem acho que 3 livros, mas o primeiro dele também é um autor brasileiro, tem um pouco mais da realidade do Brasil, de como funcionam as empresas tech do Brasil. Super recomendo, né? E se puder recomendar um em inglês, cara, acho que, ou 2, vamos lá, né? Tem o Escaping the Bill Trap, da Melissa Perry. Para mim, ele é um livro até mais legal que o Inspired, porque ele é mais realista. Tá? É verdade.
E tem o da Teresa Torres, eu não lembro, nunca lembro o título dele, mas acho que é Continuous Discovery Habits, se não me engano, né? Mas Que é acho que o hábitos de Escape, descoberta contínua, né? mas o Escape the Bootstrap, de fato, é mais realista. Acho que conecta bem até com a E galera de até para vendas. outras áreas, cara. Acho que para a galera de vendas faz muito mais sentido ler o Escaping the Build Trap. Se você não falar inglês, leia o do Joaquim Torres. Não é a mesma coisa, não são as mesmas abordagens. Assim, leia o do Joaquim Torres ou inspirado com as ressalvas que o Marcel fez. Mas se você tiver acesso aí ao inglês com mais facilidade, acho que o Escaping the Build Trap é o livro que eu recomendo. É um livro Melissa Perry, né? É bem Esse mesmo. de product management mesmo, né? Isso. Isso. E esse vai falar bastante, né, como o próprio título já diz, né, de você, como é que você sai dessa armadilha de estar sempre construindo o novo pedido de feature, construindo a próxima feature, construindo, né, o que o cliente pediu, e não e deixando, né, e olhando para o seu produto de maneira mais estratégica, de médio e longo prazo, né, porque, enfim, se você não fizer isso em 1 ou 2 anos, a tendência é você ficar obsoleto ou virar um Frankenstein, como o Marcel falou. O ser humano, no geral, tem uma dificuldade imensa em dizer não, né, cara? Assim, é engraçado como todos os temas convergem, às vezes, numa coisa que é da nossa essência. Que em vendas a gente tem muito problema também em quebrar objeção, trabalhar objeção, ser um pouco mais diretivo às vezes, realmente falar não, achando que vai perder a venda porque falou um não, né? E a mesma coisa em produto, né? A dificuldade de falar não para uma pessoa, para o cliente. E no final do dia, geralmente a própria empresa é a que sabe qual que é o caminho muito mais do que, claro, os clientes eles criam essa visão mais macro, mas muitos clientes não sabem o que querem, né, cara? Então, se a gente for dizer sim para todo mundo, a gente vai ficar rodando que nem Tem um uma peru. frase famosa lá do Ford, né? Que se ele tivesse perguntado o que as pessoas queriam, elas diriam cavalos mais rápidos, né? E não um automóvel, né? E essa frase é Exatamente. muito conhecida em produto, ela é muito repetida, assim. Sim. Às vezes de um jeito ruim, assim, tipo, não escuta seu cliente. São abordagens difíceis. Steve Jobs, por exemplo, tinha essa, né? Não, a gente não faz Uhum. pesquisa de mercado e tal, não sei lá. Então, a menos que você seja o Steve Jobs e consiga entrar na cabeça das pessoas sem fazer pesquisa e saber o que elas querem, o ideal é você fazer pesquisa de mercado também, é você estar de frente para o cliente, escutando o cliente, mas saber que muitas vezes ele está pedindo o cavalo mais rápido e não um automóvel. Mas Steve Jobs com certeza tinha vários amigos malucos que nem ele, que ele fazia umas Com pesquisinhas de vez em certeza. quando, porque não é possível, né? Exato. É Com Exato. certeza. impossível, cara. Eu acho que isso é É. meio lenda, assim, sabe? De que, É. não fazia pesquisa. Cara, Óbvio, acho muito óbvio. São difícil, coisas muito que o difícil. cara falou um dia e todo mundo, né? Enfim. Mas, pessoal, papo super bacana. Gostei demais do papo, Farinaz, Marcel, sobre produto. Acho que ajudamos aqui a ter umas ideias de como melhorar o SLA, a comunicação, como fazer mais amiguinhos, né? E não inimiguinhos aí dentro das empresas. Eu gostei muito. Insights bem valiosos. Agora eu queria, enfim, deixar na mão de vocês uma última mensagem e também sugerir que deixem seus canais. Eu não sei se estão nas redes sociais ou algum lugar que o pessoal possa contatá-los caso tenha alguma dúvida. Legal. Acho que a mensagem final, falei bastante disso no episódio, traz para perto a pessoa de produto, provoca no sentido de conhecer o racional e entender por que está sendo feito algumas coisas, por que decisões foram tomadas, o racional de tudo. Acho que isso vai trazer um know-how para você como profissional e, ao mesmo tempo, vai aproximar você da área de produto e você vai entender mais da razão de por que as coisas acontecem. E de fato, eu sei que é frustrante. Atrasa, demora, dá bug. A gente se frustra também. Não é só É a frustrante para a área de gente vendas. também, exatamente. A gente não gosta. E bom, meu LinkedIn, se você digitar Marcel Almeida, eu uso bastante o Twitter também, e o Instagram, enfim, qualquer uma dessas redes sociais é /Almeida Marcel, com 2 L's. E bom, eu também tenho a PM3, que é a escola que eu sou fundador, que a gente ensina sobre gestão de produto, você pode acessar ali também a PM3, só colocar PM3 no Google, mas são cursos focados para quem é gerente de produto, para quem já atua na área. Boa. Eu, esse ano, tirei um break, não estou mais nem no Product Camp, nem em nenhuma outra iniciativa, estou realmente só, se quiser falar comigo, me procura lá no LinkedIn, como Rafael Farinazo. Eu uso bastante o Twitter também, fico triste que ele não seja tão usado no Brasil, mas é uma rede que eu gosto bastante. E é isso, Twitter e LinkedIn. Instagram é foto de família só, acho que não vai interessar ninguém. Bom demais, gente. Bom, obrigado de novo, né, pela presença e para vocês que estão aí ouvintes, né, eu reforço, você ainda não ouviu os episódios anteriores, corre lá no canal, tem bastante coisa legal já. A gente está com os episódios no YouTube e no Spotify.
e ativa as notificações, que toda semana, quinta-feira às 5, tem mais, beleza? Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, ouvintes, aí, pela audiência. Até o próximo episódio.